Neste primeiro exercício, eu utilizei coordenadas relativas cartesianas e neste segundo exercício, eu utilizei coordenadas relativas polar, tá? Então, eu tenho coordenadas relativas cartesianas, foi feito o primeiro exercício. Eu tenho o eixo x e y, onde para a direita, toda vez que eu desloco para a direita, eu tenho um sinal positivo, um número, um valor positivo, e quando eu ando para a esquerda, eu tenho um valor negativo. Eu tenho no eixo y, toda vez que eu ando subindo no eixo y, o valor, o número é positivo. Quando eu desço, o valor é negativo. E sempre utilizando a equação arroba x, y, ok? Na coordenada relativa polar, eu tenho o mesmo gráfico, só que desta vez eu tenho ângulos que indicam a direção. Eu preciso descobrir os ângulos para descobrir as direções. Então, eu tenho uma equação arroba distância ou o comprimento da linha, lembra? Que é a distância do ponto que eu vou percorrer ou o comprimento da linha, ou o deslocamento do ponto, enfim. Mas é a distância menor que o ângulo, ou a direção. Quando eu descubro o ângulo, eu estou descobrindo a direção que eu quero percorrer. Lembra que, quando a gente estava no ponto 2 para o ponto 3, eu tinha um comprimento de linha 5 e uma direção 30. Ok? Um ângulo de 30, uma direção 30. Então, eu tenho arroba 5 menor que 30. Ok? Então, esta é a coordenada relativa polar. Os dois exercícios estão prontos. É possível, eu fiz a pergunta no meio do exercício e não respondi. É possível utilizar no mesmo comando, no mesmo desenho, as duas coordenadas? Sim, é possível. Porém, existem informações, eu já falei até sobre isso, né? Eu falei, perguntei, eu respondi, agora que eu lembrei. Neste ponto aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Este ponto aqui, ele tem uma distância de 5, ó. Se eu digitar dist aqui, procurar ele aqui, ó, eu tenho uma distância de 5. Porém, aqui, ó, o eixo x, quanto que é o deslocamento do eixo x? 4,3301. E o deslocamento y? 2,5. E qual é a direção do ângulo? 30. Tá ok? Ele me dá essas informações aqui, ó. Ok? Opa. Tá aqui. Ele coloca aqui o eixo Z, que é o eixo de profundidade, que é o terceiro eixo, se fôssemos trabalhar em 3D. Como não estamos trabalhando em 3D, não há deslocamento no eixo Z, ele coloca sempre 0, tá? Assim como o Proelétrica roda dentro da plataforma CAD, no CAD, em qualquer CAD, ou pelo menos na maioria dos software CAD, o 3D já roda dentro, já é embutido dentro. Antigamente você precisava instalar o 2D e o 3D. Hoje em dia ele já roda dentro da plataforma CAD, tanto o 2D quanto o 3D. Na maioria dos software, se você adquirir um software CAD, um módulo CAD, você já adquire o 2D e o 3D, ok? Não é um intuito agora falar sobre 3D, mas eu pretendo no futuro, depois do programa Torne-se um Projetista de Sucesso, criar também um módulo para CAD 3D, tá ok? Nós vamos começar a modelar em 3D. Criar peças, essas peças que nós estamos criando aqui, ela pode ser criada em 3D. Muito facilmente, ok? Então é isso. Por exemplo, aqui, ó, neste ponto aqui, eu não conseguiria utilizar as coordenadas coordenada relativa polar, porque eu não tenho o comprimento da linha, eu só tenho o deslocamento em x e o deslocamento em y, tá ok? Então, a aula de hoje sobre coordenadas, nós fizemos um overview sobre ele, falamos a fundo sobre ele. Se você assistir essa aula com todo carinho, com calma, você vai aprender coordenadas com esta aula, tá ok? Tanto assistindo a live toda, quanto nos recortes, nos pequenos vídeos que nós vamos postar durante a semana sobre esta aula, tá? Você entra lá, vamos falar sobre coordenadas
relativas cartesianas e coordenadas relativas polar. Você vai aprender de maneira simples estes comandos, ok? Estas coordenadas, que são muito importantes para que você possa trabalhar com precisão, ok?